Estamos aqui para mais um podcast, o segundo da temporada, tá, galera? E hoje eu tenho o prazer de estar no consultório de uma grande amiga minha, aluna e uma excelente profissional. Eu ia fazer a apresentação dela, mas eu vou deixar que ela se apresente, porque eu acho que melhor do que ela para falar, só ela. Bruno, muito obrigada por esse convite. Eu estou muito feliz de estar participando desse momento do Mobcast. Eu vejo esse Mobcast gigante. Eu achei sensacional essa ideia. Seja muito bem-vindo aqui no meu segundo lar. E eu sou a Michele, né? Também sou a doutora Michele Carrapeiro, para além da Michele, e junto com a Michele. Sou mãe, sou profissional, sou mulher e, acima de tudo, sou uma pessoa que ama muito o que faz, sou especialista em harmonização orofacial, e a gente vai falar um pouco disso também, né? E trabalho com estética facial, e é aqui que eu idealizo a minha arte, porque é assim que eu vejo o meu trabalho, assim como eu vejo o seu. Muito obrigado. E agora vamos começar. Eu queria saber, Michele, o porquê da estética da imperfeição. Parece um contrassenso, um paradoxo, na verdade, falar de estética e imperfeição, mas na minha cabeça tem tudo a ver. Porque a beleza, ela não é o sinônimo de perfeição, nem tampouco a beleza ela significa o contrário do imperfeito. Mais do que isso, né? A beleza, ela é o equilíbrio das imperfeições, entende? Então, isso traz muita individualização e muita humanização para o que eu faço, porque, na verdade, ninguém é perfeito. Então, sim, existe beleza na imperfeição, e o meu trabalho, a harmonização, é mais do que olhar os traços e linhas e ajustar isso ou tentar colocar dentro de uma caixa, é, na verdade, fazer um balanço, um equilíbrio das estruturas imperfeitas. E isso tudo misturado se transforma em beleza. Eu vejo que seu trabalho também é assim, com os corpos, que você acaba ajudando a esculpir ali no seu trabalho, né? Na imperfeição. E também, só para concluir isso daqui que a gente está falando, eu vejo às vezes que as pessoas que treinam falam assim, não, eu estou treinando por saúde, não é por beleza. Muito. Por que isso, né? Tá tudo bem falar, estou treinando pela estética. Pela estética, porque eu quero ficar mesmo. Sabe por quê, Bru? Porque olha só, se a gente busca lá o que significa saúde pela OMS, vamos pensar nisso. Ela fala que é um estado, talvez não lembre muito bem das palavras, mas ela fala que é um estado de equilíbrio do seu bem-estar físico, mental e social. Sim. Ou seja, se eu pego o bem-estar físico, a gente está ali. Então, sim. Se isso é uma definição de saúde, beleza, é saúde. Então, tá tudo bem falar, gente, eu preciso ter, porque se sentir bem é saúde. Então, eu quero treinar porque eu quero olhar para o espelho e me sentir mais bem, bonito. Né? Colocar uma roupa e ficar mais elegante, uma roupa cair melhor. Cada um se aceita da maneira que deseja, né? Para falar a verdade, né, Mi? Com certeza. A gente consegue se aceitar naquele momento, mas também a gente pode não querer aquela condição que estamos vivendo. Na verdade, a aceitação é diferente de condição. Com certeza, é justamente aí, é não aceitar tudo como uma condição, né? Você está condicionado a isso como uma sentença, né? Sim. E você saber que você pode, mesmo se sentindo bem, ainda melhorar. Sim. Ó, hoje eu separei algumas perguntas aqui que eu acho que é a dúvida de muita gente, né? E aí às vezes a pessoa, eu quero perguntar, mas eu não tenho coragem de mandar. E também acho que o dia a dia não dá pra gente responder a todo mundo. Mas agora vamos lá. O que é considerado estética facial atualmente? Você acha que mudou muito nos últimos anos? Muda sempre, na verdade. A estética, a beleza, e às vezes as pessoas me perguntam assim, beleza, existe um padrão de beleza? Existe, claro que existe. E o padrão de beleza, ela acompanha o período que a gente vive, o tempo. Então, muita coisa que era bonita no passado não é hoje. Se a gente puder pontuar um problema, né, que talvez, e claro que eu não negligencio isso, eu observo, existe sim uma linha tênue e uma zona perigosa que a estética pode te levar, na verdade hoje não é o padrão, na verdade hoje é o excesso de comparação. Então as pessoas acabam se comparando muito, claro, em rede social e tudo mais, buscando uma idealização que muitas vezes nem é real.
Então, o problema mora aí. Mas, como você me perguntou, mudou, a estética mudou completamente. E mais do que isso, hoje ainda, se a gente pega regiões diferentes do mundo, por exemplo, você vai ver padrões de beleza diferentes. O que é bonito aqui não é bonito, sei lá, no Japão, por exemplo. Sim. Ou na Coreia. Esses dias mesmo, só para complementar, esses dias eu estava vendo que aqui no Brasil, por exemplo, os homens querem ficar com um ângulo de mandíbula mais quadrado, porque isso expressa mais masculinidade, força e tudo mais, e de fato expressa. Na Coreia, os homens fazem cirurgias para diminuir o ângulo no osso mesmo, para diminuir o ângulo e ficar um perfil mais afilado. E isso expressa mais a aproximação, acolhimento, porque é um perfil mais afeminado, independente de qualquer coisa, entende? Pô, mas é a mensagem que passa. Então eu falei, gente, olha que loucura, o que é certo e errado, né? Esses dias eu ouvi uma coisa muito legal, assim, entre o certo e o errado existe o mundo. Então, depende, né, de onde você está e como isso é encarado. Mas hoje, sim, existe essa busca em alguns lugares, e aqui no Brasil a gente tem esse olhar atento para a estética e a busca cada vez maior. E aí a gente tem que modular essa atividade para não ir para uma zona de perigo, para o excesso, por exemplo. Que está rolando bastante, né, Mia? A gente não pode apontar, mas a gente vê bastante gente aí perdendo a mão, né? Às vezes pode ser... É aquele negócio, o que é feio para mim pode ser bonito para a pessoa que a gente está olhando, então sim, gosto, né? Sim, existe o que é o gosto, sim, mas também não existe o excesso de relativização. Existe o feio, existe o bonito. Sim. Existe o pequeno e o grande, existe os opostos. E sim, algumas coisas são feias. Eu gosto de me posicionar muito firme em relação a isso e não relativizar que algumas coisas vão por um caminho que é feio. É feio. E às vezes a gente fica nessa, falando, será? Mas a pessoa tá... Não, mas ali foi um erro, foi um excesso. E aí é uma coisa tão profunda, sabe, Bru? Às vezes a gente tem que ver, assim, o que tá faltando naquela pessoa, pensar mais no lado psicológico, humano. Por que aquela pessoa não se reconhece no espelho chegando a esse ponto? Então... não é tão simples assim, não é tão raso assim, né? Aliás, o ser humano não é raso, né? Agora eu tenho outra pergunta aqui que eu acho que essa é a dúvida de 99% das pessoas. Qual a diferença entre harmonização facial e procedimentos isolados como botox e preenchimentos? Nossa, sim. Tenho certeza que muita gente não sabe, eu que sei. Então vamos lá. Não, já tira minha dúvida aí. Vou tirar essa dúvida. O que acontece? Ainda hoje eu recebo telefonema assim, de pessoas perguntando assim, quanto tá a harmonização? Aí eu tenho que, na verdade, fazer um papel de ensinar a minha audiência e os meus pacientes que a harmonização facial, veja bem, é uma área de atuação. Eu sou especialista em harmonização orofacial, só para entender a nomenclatura. A harmonização orofacial é uma especialidade exclusiva de dentista. Tá? A harmonização facial é uma área de atuação onde vários profissionais de várias áreas podem atuar. Sim. Dentro da harmonização existem vários procedimentos que são menos invasivos do que procedimentos cirúrgicos, que é de exclusividade médica, cirurgião plástico, por exemplo. O botox, o preenchimento e outros tantos, por exemplo, bioestimuladores, enfim, tantos outros procedimentos, eles fazem parte da harmonização. A harmonização ela ficou estigmatizada como um procedimento de preenchimento que você vai mudar as proporções. Quando o paciente chega aqui, eu falo, então a gente vai precisar preencher. Não, mas eu não quero fazer, ficou caricato, né? Sim. Eu não quero fazer harmonização. E eu falo, olha, um botox, ele é harmonização. Qualquer procedimento que eu vou trazer equilíbrio para as estruturas da sua face e de repente mudando inclusive a forma da sua comunicação não verbal, isso é harmonizar, independente do que seja. Então, como você falou, o botox e o preenchimento, eles são procedimentos que estão inseridos na harmonização. Nem sempre a harmonização é só preenchimento. Sim, agora eu acho que Deu pra clarear pra galera aí, né? Agora você vai me ajudar a ensinar. Quando alguém fala... Você vai falar, não é isso não. Segura aí que não é assim que funciona. É igual eu quando fico dando pitaco no treino dos outros. Quer saber melhor? Assiste lá o Mobcast, lá no YouTube, que vai ajudar bastante, né? Mia, eu tenho outra pergunta aqui muito legal também, que existe idade certa para começar a cuidar da estética do rosto?
Deixa eu te falar um sim e não, pode ser sim e não? Justificando, eu acho que vai. Olha só, o que acontece? Quando a gente pensa em estética, né, facial, é tão amplo isso e existem várias coisas que estão inseridas aí. Por exemplo, existem gerenciamento da idade, que é o lance que eu gosto, tá? Eu gosto de trabalhar com esse acompanhamento do processo do envelhecimento. O relógio vai e eu brinco com meus pacientes, falo, a gente tem duas opções, ou a gente envelhece ou morre. Eu tô a fim de envelhecer e eu gosto disso. Porém, então quer dizer, o meu público, ele já é um público que está ali sentindo o colágeno diminuindo, algumas situações que começam a incomodar, enfim. Mas existe sim a possibilidade de pacientes mais jovens fazerem procedimentos estéticos, mas na minha visão, eu gosto muito de fazer isso em casos pontuais e situações pontuais. Existe, por exemplo, vou dar um exemplo. Paciente, inclusive minha paciente de 17 anos que tem o posicionamento esquelético dela, né, o queixo dela é mais para trás. Existe ali uma indicação cirúrgica que ela já sinalizou que não quer fazer, nem a mãe quer fazer. Então, nesses casos, eu atendo essa paciente de 17 anos. 17 anos é uma paciente muito jovem, mas entende que é uma situação pontual onde a gente vai minimizar os efeitos de uma deficiência esquelética que existia ali, de repente, até uma indicação cirúrgica que a paciente não vai fazer. Ou seja, eu vou dar uma qualidade de vida melhor para essa paciente que está entrando num momento ali de confusão, interferindo na autoestima dela, nos relacionamentos, em socializar. Então, nesses casos, eu faço em pacientes mais jovens. Mas o paciente muito jovem que começa a querer fazer, porque pega referência de Instagram, de famosos, fazer muito preenchimento, esse paciente eu digo não, eu não vou fazer, eu prefiro perder, sabe? Sim, porque sim. Eu vejo ali que a gente tem que fazer coisas muito sutis, porque o tempo vai trazer a necessidade de procedimentos mais invasivos. E engraçado, Bru, que se a gente faz muito procedimento, principalmente preenchimento, em pacientes mais jovens, você sabia que eles ficam com cara de mais velho? O tiro sai pela culatra. Em vez de ficar com cara de mais novo, fica com cara de mais velha. Eu já vi algumas pessoas que, tipo assim, fizeram o procedimento e a gente olha assim e fala, não, meio que brincando assim, deu errado. Foi recuar e avançou demais, né? Avançou demais. Então, tem que ter uma delicadeza aí em pacientes mais jovens, porque eu entendo assim, eu sempre penso assim, falo, cara, como que essa pessoa vai chegar aos 40 anos? É uma pergunta até que não tá aqui no roteiro, mas eu acho legal. Você acha que nesses vacilos assim de pesar a mão, é mais culpa do cliente ou do profissional? Agora, essa pergunta aí foi pá. Foi pá. Você quer me colocar? Olha, achei que foi... eu vou te falar... Para mim, 100% é culpa do profissional. Sim. O profissional, ele que detém o conhecimento, tá? O paciente é leigo. Ah, mas o paciente me pediu, ele quer. Mas é você que sabe, é você que... É o trabalho exposto, isso, né? Não, e é você que sabe o resultado daquilo. Aliás, é o que se espera do profissional. Então, o profissional, ele tem uma obrigação moral de dizer, não, paciente, tá bom. Sim. Ah, mas eu vou perder. Então, não faço. Não, exatamente. Não vou fazer, a não ser que você coloque o dinheiro à frente, daí muita coisa complica. Sim. Mas, na minha opinião, essas coisas que a gente começa a ver, enfim, aí de influenciadores no Instagram, umas coisas muito que gritam muito aos nossos olhos, e eles colocam muito a culpa na pessoa. E eu falo, gente, a pessoa não se aplicou. Algum profissional está por trás. Sim, e o profissional tinha que ter falado, olha, tá bom, tá ficando feio, inclusive. E eu falo, será que até porque o paciente tem uma visão diferente da do profissional, né? O paciente, você estudou para aquilo ali. Perfeito. Tanto que da vez que eu vim fazer o procedimento, ela saiu pontuando o meu rosto todo, né? São os locais que você faz a aplicação. Uma pessoa que não entende como eu, que sou leigo na situação, olhei e digo, meu Deus do céu, vai sobrar nada. Vai ficar igual uma peneira na minha cara. Pior do que eu pensava. Igual aquele meme, né? Só tem que melhorar um pouquinho. A cara toda pintada de branco. Então, assim, Bruno, você chegou aqui, você estava acabadinho. Tava de boa também. Não vamos abacalhar não, que tava de boa. Foi igual quando eu cheguei para treinar com você. Tava feio o negócio. Vamos deixar para lá. Essa parte da vida a gente deixa para lá. Eu queria saber se existe contraindicação para o uso do Botox. Existem contraindicações isoladas, né? Alguns pacientes que têm algumas alergias reais, né? Lactose e tudo mais. Mas existem outras contraindicações que são contraindicações temporárias. Entrando em outra pergunta que já não estava aqui, mas acho que na hora é legal.
Já aconteceu de, tipo assim, a pessoa não ter e na hora que se aplicar ela tem uma reação Nunca adversa, aconteceu. assim, de tu falar, putz, você é alérgica e a gente não sabia. Não aconteceu. Não, mas pode acontecer. Pode acontecer. É porque, assim, o Botox, às vezes, ele vem dentro de um veículo, né, que a gente fala. Existe o anestésico, existe todos os periféricos e que auxilia você fazer um procedimento, até a aplicação, tudo aquilo é passível de uma reação alérgica. Então, não é muitas vezes o princípio ativo da droga em si que faz um processo alérgico, mas eu digo assim, ó, você colocou a agulha na pele, injetou algo, você pode ter qualquer tipo de reação, tá? Sim. Então, na verdade, não pode ser negligenciado. Então, por exemplo, você tem que ter, e aqui no consultório eu tenho, um suporte para situações de urgência. Então, uma adrenalina, né? Enfim, um antialérgico mais forte, um injetável e tudo mais, porque sim, a gente não pode negligenciar absolutamente. Mas, via de regra, é um procedimento bem seguro. Né? É seguro, mas tem aquela exatamente. questão, né? Você tem que ter na verdade, assim, ó, todo profissional que se dispõe, em tudo, todo profissional que se dispõe a fazer um procedimento, eles têm que estar capacitado a responder qualquer reação adversa. Então, subentende-se que se você treinou para fazer algum procedimento, né? Você está preparado para resolver. Para reverter também. Exatamente. Né? Qualquer área. Ainda na odontologia convencional, intrabucal, eu tinha que estar preparada para resolver situações. Me veio outra pergunta aqui em aberto. Ó. Qual a diferença? Porque muita gente confunde. Eu vou puxar um pouco para o ácido hialurônico e o PMMA, né? Qual é a diferença de um para o outro? Porque muita gente confunde, né? Fulano de tal botou ácido hialurônico, nunca mais sai. Só que a gente sabe que o ácido hialurônico, ele vai se desfazendo, não sei como é a palavra certa. Você só me trouxe coisa polêmica. Mas assim, mas o PMMA eu vi que ele é fixo, né? Exatamente, vou te explicar. Qual a diferença de um e outro? Tá. O ácido hialurônico, ele é um procedimento, ele é um produto que revolucionou a estética facial. Então, quando a gente fala de injetáveis, ele é um produto extremamente seguro, reversível, ele é versátil, você pode aplicar em várias áreas. Então, principalmente eu brinco assim, que em estética, o S vem antes do R. Primeiro segurança, depois o resultado. Muitas vezes, talvez você não entregue o resultado que você gostaria se aquele paciente não vai estar absolutamente seguro. Mas qual que é a diferença aí dos produtos? O ácido hialurônico, ele principalmente tem a possibilidade de reversão. Esse é o ponto-chave. Então, em situações onde eu tenho uma situação adversa, um problema, né? Sim. Eu rapidamente consigo aplicar uma enzima que se chama, aqui vai ficar um pouco técnica, mas só para que eu consiga explicar, uma enzima que se chama hialuronidase. É um líquido que aplica e aquilo ali vai degradando, né, para entender o ácido hialurônico. Ou seja, isso me dá muita segurança, por isso que a gente vê, por exemplo, alguns influenciadores fazendo procedimentos de reversão. Eles aplicam isso para diminuir a quantidade de volume. O PMMA, que é o polimetilmetacrilato, ele não dá essa possibilidade. Ele é um procedimento que é importante saber isso, que algumas pessoas falam assim, nossa, é um produto proibido. Ele não é proibido, tá? Mas ele não é um produto que tem uma indicação que seja interessante você aplicar na face, na minha visão. Já que o envelhecimento facial, ele funciona diferente do envelhecimento corporal e a gente tem uma flacidez e por não sair, por ser fixo, Bru, ele se transforma tipo um plástico com o tempo, sabe? No rosto, no corpo. Aquilo pesa, então a flacidez às vezes fica muito estranho, principalmente na face, né? Então esse é o problema. Se caso o paciente venha a ter alguma situação de infecção, sabe? Às vezes por outro motivo, esse produto é muito difícil de sair. Eu vou ter que fazer cirúrgico. Então eu vou acabar dando o paciente às vezes sai muito pior do que chegou. Esse é o problema. Vira esse computador para mim. Aqui é ao vivo, galera. Aqui a gente tem que fazer isso aqui porque a minha mesa de controle, galera, só para deixar bem claro, é tudo feito por mim. Então, a minha mesa de controle é aqui. E aí, a gente depende de uma conexão. Isso aqui às vezes acontece, tá? Então, vamos continuar porque a minha mesa bugou aqui, mas eu tô por ali. Não tem problema não. Tá ótimo. Tá? Então, assim,
O mais importante aqui não para, não para. O mais importante é informação. Cara, sabe assim, melhor feito que que perfeito. E outra coisa, tem que fazer, né? Vamos lá fazer. Eu tava vendo um dia desse, o cara falou bem assim, deu errado, mas dá pra ir? Vai, irmão. Vai. Eu falo assim, errou, erra com convicção. A gasolina acabou na ladeira, tu desliga e vai a pé? Não, tu pega um embalo e vai descendo, filho, não tem essa não. Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho bem legal. Filtros de Instagram e TikTok mudaram a percepção das pessoas sobre o próprio rosto? Totalmente. Cara, na verdade, isso trouxe gerou um problema, quase um problema social. Isso. Imagina a noção disso. Hoje eu acho que é um problema de eu querer me comparar, totalmente, né? Porque é muito lindo aquele filtro, né? Pô, a gente fica, dá uma vontade, legalzão. Né? E vou te falar que o índice de pessoas, eu não tenho um número agora, mas eu já vi isso, um dado, que o índice de pessoas que chega, por exemplo, no profissional e fala assim, eu quero ficar assim, com o filtro é gigantesco. Então isso gera uma situação, um problema emocional, inclusive, de aceitação, fala, cara, eu quero ser assim, e muitas pessoas, eu lembro que na época, foi esse ano, né, que eles falaram, não vai ter os filtros e tal, meu Deus, eu vou parar de fazer vídeo, porque eu vou aparecer e tudo mais. Vou aparecer no original. Então, você entende o quanto isso é profundo, a pessoa, ela, legal, eu uso filtro, acho legal, mas se não precisar, tá tudo bem também, a gente vai e faz. Mas, eu quero me apresentar e fica mais legal, mas isso não me limita. O problema é quando te limita, né? Eu não vou ter filtro, não vou fazer vídeo. Isso te limitou. E você querer, e você não se aceitar, você querer sempre uma coisa que pior não é real. Então, sim, isso trouxe um problema de comparação que gera um estresse mesmo nas pessoas, né? E de forma geral, se a gente olhar, hoje a sociedade, ela tá adoecida emocionalmente, muito. Eu costumo falar que a internet, pô, as redes sociais, tudo vieram assim para fazer evolução lá em cima. Porém, vai tudo junto, vai tudo junto, coisas né? boas e coisas não tão boas. Então, o grau de comparação de hoje é muito pesado ao de antigamente, né? Antigamente você se comparava a uma revista, uma impressão que não tinha tanta modificação, né? Eu me comparava com a menina da escola mais bonita, uma da minha rua e uma da catequese. Eu não dava pra comparar, não. A gente era meio derrubadinho na situação, não tinha como não ficar só... E você nem fez catequese também. Fiz não, meu Deus do céu, não tem condição não. Aí a gente usa, quando a gente é mais novo assim, a gente usa aquele negócio, na beleza tá no olho de quem vê, né? Dá um quentinho no coração, né? Já teve caso assim de tu estar aqui, a pessoa chegar com a foto de alguém e falar assim, queria ficar desse jeito aqui. Direto. E tu vê que vai dar errado. Não, eu falo, com todo carinho, amor, já teve caso de tu, muito obrigado, tchau, não vou poder te atender. Por conta de não querer pesar a mão? Não, eu já chegou situações assim de eu dar um ponto final, falar, olha, agora se a gente continuar, vai ficar artificial. E é a minha assinatura que vai nesse quadro. E a pessoa, eu sei que fez, entendeu? Mas não foi comigo. Então eu dormi bem, eu gosto de dormir tranquila. Então, sim, mas já aconteceu várias vezes da pessoa vir e assim, às vezes falar assim, a minha amiga veio, isso acontece direto, a minha amiga veio, minha mãe veio, sei lá. E você fez X coisas nela e eu quero que fique igual. Não vai ficar igual. Eu posso fazer o mesmo procedimento, a mesma técnica. É muito louco isso, assim, a forma como o paciente... Primeiro que eu tenho que agir em cima do que da realidade que a pessoa me traz, né? E aquilo ali vai modular o meu resultado, na verdade. E assim, tem como ajustar aqui? Tem como dar uma situação. Acabou o podcast? Não, acabou não. Mas porque você fez agora pra mim, acabou. Porque até então tu só fez um negocinho aqui. Só pra dar melhorou, mas não fez porque a gente não faz tem como dar um... Não, mas milagre eu não tô fazendo não ainda. Não, só dá uma melhoradinha assim. Porque melhorou, né? Não, minha mulher falou, nossa, Bruno, você nem tá mais cara de cansado. Ela falou pra mim. Ela te falou? Falou, o Bruno nem tem mais cara de cansado. Mas eu tô morto de cansado. Então, olha isso. Mas aí, agora voltando, deixa eu pra lá um pouquinho, agora voltando. Deixa. A questão do ácido hialurônico, é por isso que aí eu fiz a aplicação com ela, galera, e aí, na outra, ela pede pra gente ter um retorno, e nesse retorno você faz alguns ajustes, né? Sim. E aí você veio com a maquininha e foi
moldando de novo? Não, Como é que é o nome? Na verdade, Mas você foi fazendo um... como se eu fosse acomodar aquele ácido numa região muito sensível, que foi o preenchimento de olheira, né? Que a gente fez ali. Então, para que não ficasse aparecendo o que você fez, essa era a ideia. Então, assim, qual que é o meu objetivo? Eu até falo para os pacientes, o meu objetivo é que a pessoa faça o procedimento e o leigo, o colega, o amigo, a mãe, sei lá, seja quem for, fale assim, nossa, você melhorou, mas não identificar o que foi feito, entendeu? Ver que melhorou como um todo, mas não identificar com o que exatamente foi feito. Essa foi a ideia, com você também. Achei legal. Mudou pouco, né? Mas deu uma melhorada, não deu? Eu acho que... Eu e o meu cameraman também... Meu cameraman foi mais devagar. O processo dele deu uma atrasada, eu acho. Mas tá chegando. A gente vai conseguir. Dá mais umas moduladas lá, dá mais umas reformadas lá nele, lá pra ver se... Não, mas brincadeiras à parte, eu achei muito massa. Porque até então eu cheguei aqui, né, com aqueles medos, assim, pô, vou ficar com cara de mulher, aquele negócio, eu não vou fazer porque eu vou ficar com cara de mulher, né, e tal. Esse é um dos preconceitos que os homens têm, né, muitos homens, se tu fizer, vai virar mulherzinha, né, mas aí eu falo assim, melhorou muito, é um preventivo pra pele, não é? Porque no meu caso, como a gente, aí eu entro com essa pergunta da minha área, o exercício físico, ele acelera a perda do processo do Botox, a ação do Botox? Então, é assim, ó, a atividade física de alto impacto, principalmente para uma pessoa que, independente do que ela faça, né, mas ela tem uma continuidade da atividade física, faz todo dia, com alta intensidade, sim, vai interferir no resultado, não só do Botox, mas qualquer procedimento que você faça. Por que que isso acontece? E os pacientes falam assim, eu vou treinar assim, com a carinha parada, porque daí... Eu não consegui, eu tentei. Não, mas não vai adiantar. Não é isso que vai fazer o seu Botox durar mais. O que que acontece? Quando a gente treina... à toa. E você tava treinando com a carinha tava parada? aqui, ó. Pesadão, eu aqui, ó. Não tem jeito. Aí quando eu ia fazer, eu... Ops, segura. Pode. Não tem jeito, é porque assim, quando a gente faz atividade física, e é por isso que tem que fazer atividade física, a gente produz inclusive algumas imunoglobulinas. Por isso que quando a gente treina, faz atividade, a gente melhora a nossa imunidade como um todo. Então, isso é um ponto que não tem discussão, tá? A questão essas próprias imunoglobulinas, elas começam a identificar, porque a toxina é um remédio, né? É uma droga injetada e ela começa a identificar... A modo grosso, o Botox é uma paralisação do músculo? Poderia se falar isso? Exatamente. Temporariamente, né? Temporariamente. Na verdade, quando você aplica a toxina e a dose de estética é muito pequena e você aplica bem localizado, você quer que aquele músculo ele trabalhe menos, tá? E os músculos em volta vão continuar fazendo aquela atividade. Então, sim, a atividade física, ela vai, sim, durar menos, fazer com que a duração do resultado do Botox, por exemplo, seja menor, por alguns outros fatores, inclusive, assim, mudança de composição esquelética. Um exemplo, você pega um cara como você, a sua composição esquelética é muito diferente da musculatura esquelética, do que uma outra pessoa que não treina, né? A sua composição corporal, baixo índice de gordura, alto índice de massa magra, isso reflete na face. Então, isso tudo faz com que o procedimento dure menos. Vou deixar de treinar? Não, você vai vir mais vezes aqui na Michelle fazer com continuidade. E é indolor, né? Eu achava que doía, mas não dói nada, galera. Não assim, dói nada. Algumas coisas doem. Sim, não. Essa questão de dor... Pro povo demais, não. Não, a questão da dor, eu vou te falar, ela é inclusive muito individual. Tem paciente que dorme, né? Até eu fico assustada. Tem paciente que dorme, eu injetando e fazendo. Outros eu vou fazer uma coisinha, tem mais sensibilidade à dor. Mas de uma forma geral, né, os procedimentos, eles são todos anestesiados. Eu até brinco, eu anestesio para anestesiar. Então, a ideia, porque aqui eu estou trabalhando com estética, a ideia é trazer conforto, alívio, o paciente está aqui relaxado, bem. Claro que em alguns momentos, principalmente quando nunca fez, fica aquela tensão, mas o meu papel aqui é fazer com que o paciente se sinta acolhido à vontade e se tiver algum desconforto ou outro na hora do procedimento, eu tento minimizar ao máximo. E eu explico muito, então o paciente sempre fica muito confiante ali. Eu acho vai sabendo o que está fazendo. Vai sabendo. Existe também uma tendência que é a tendência natural na estética facial. O que tu acha disso?
É o que eu gosto. Né? Eu vi que você é o mínimo, né? Deixa eu te explicar eu acho isso. que aqui também pesa aquele negócio de que menos é mais, né? Deixa eu te explicar um negócio. Quando a gente fala de naturalidade, é um resultado que fique muito... na verdade, a ideia é o quê? Não denunciar que foi feito o procedimento, fez, né? Exatamente. Claro que se na hora não vale, o paciente vê, às vezes dá ali o pós. Sim. Mas a ideia é não denunciar que fez um procedimento e que a pessoa, vamos falar de envelhecimento, está envelhecendo muito bem. Sim, sim. Mas isso não quer dizer que é uma coisinha. E quando os pacientes vêm aqui, eu vou montar um projeto com ele e o paciente fala assim, nossa, mas eu quero resultado natural. Eu falo, é muito mais trabalhoso. Isso me demanda mais tempo, Sim. paciência minha e do paciente em busca de um resultado. Resultados mais rápidos, eu preciso de mais material e a chance de cair no artificial é maior. É maior, né? Então, eu tenho que educar o meu paciente que isso vai acontecer, que eu preciso. Agora, claro, existem demandas, tem paciente que é mais imediatista e quer, e aí a gente trabalha de uma outra forma, mas tentando manter a naturalidade. A naturalidade, o mínimo possível, mudar muito as proporções, entende? Então não significa que são poucas coisas, significa que são coisas pontuais, feitas no tempo certo, sim, né? Sim. E não tudo de uma vez. Então, eu vou fazendo a construção de resultados para a gente ter um resultado com naturalidade. Show de bola. Shelly, nosso podcast aqui ele é curto. Pra não enjoar. Mentira, acabou. Não, foi bom. A gente vai criar outros episódios, galera. Não, inclusive, a gente tava pensando aqui da gente fazer um quadro nosso para tirar dúvida da galera em relação à estética facial, à musculação, a isso e aquilo. Eu acho que é interessante. São duas áreas que, querendo ou não, gostando ou não, trabalham em conjunto, porque rosto e corpo, todo mundo quer melhorar, não tem pra onde. A questão é o seguinte, Bru, quando todo ser humano, toda pessoa, e vamos falar de mulher, que eu acho que isso é mais delicado, ela busca a construção de um poder pessoal, um posicionamento, e esquece posicionamento de rede social, tô falando posicionamento de vida, né? Então todo mundo tá buscando isso, tá? Seja no trabalho, seja no seu reconhecimento, seja no emocional, e para que a pessoa ela se sinta com esse poder pessoal, e eu não estou falando de poderosa, não é isso, é a pessoa que se sente à vontade sendo quem ela é, existem alguns pilares. Então a gente tem o pilar físico, o emocional, o espiritual e o cognitivo. Até brinco, falo assim, a gente tem que rezar, tem que estudar, tem que ser inteligente, tem que cuidar do emocional, porque senão... Mas o físico, ele não pode ser negligenciado. Eu não sei por que vem esse medinho de falar... Cara, tá ali, não é só isso, claro. E o treino pra ficar bonito mesmo acabou, né? Não tem essa. E assim, claro que o problema não é esse, não é buscar a beleza. O problema é parar aí. Tá? Você tem que querer ser muito mais, obviamente, mas é um degrau e você precisa pisar nele para que você suba na escada da postura da vida, né? Show. Então, sim, a estética facial, corporal, você olhar e sentir... Na verdade, eu sempre digo assim, o meu trabalho é entregar um resultado onde a beleza não seja uma questão na vida da pessoa. Sim. É tão natural que ela simplesmente bota a roupa e sai, não tem uma dor ali. É só um a mais ali, exatamente, é só um detalhe, né? São detalhes. Ou seja, ela age com tanta naturalidade que isso não é um problema para ela. Sim. Ela vai ter outros problemas. Esse a gente vai resolver. Esse já está resolvido e já é um baita de uma solução, né? Com certeza. Eu falo, se você se sente bem, você sai para ganhar o mundo. Não tem essa, né? Eu acho que hoje a galera se prende muito a comparações, né? Eu acho que quanto mais você se comparar ao superficial, mais longe disso você vai estar, né? Exatamente. Não tem como. E eu acho que se torna feio. Eu acho, minha opinião. Né? Sim. Como tu falou, existe o feio e o bonito. Mas existe o bonito que se torna feio. Também. Não é verdade? e é o que está acontecendo muito, né? Não vamos citar detalhes, mas agora de irmão para irmão, quero te agradecer demais pela oportunidade, por ter cedido do teu espaço aqui pra gente filmar. O Mobcast é isso aqui, é chegar no teu ambiente e tornar o teu ambiente o meu ambiente. Tá? Mi casa, sua casa. Isso, entendeu? A gente se sente bem. Eu quero agradecer demais pelas portas que tu abriu aqui pra gente conversar, pra gente trocar ideia, pra galera ficar mais por dentro disso. E se você tem dúvida, você pode ir lá no Instagram dela, vai estar aqui no link abaixo, tá? Você pode clicar lá e dar uma olhada. Tem muita coisa no Instagram dela.
É um Instagram de conhecimento, né? Lá não tem muito... Tem umas viagens e tal, mas é pouca coisa. Mas é mais conhecimento. Exatamente. Quero te agradecer demais, te parabenizar pela pessoa que tu é. Eu que quero Obrigado te dar parabéns. De coração, viu? Obrigada, eu tô muito feliz. Cara, eu olhei esse projeto seu, assim, falei, meu Deus, que legal. Cara, eu achei muito legal, fantástico. Eu tenho certeza que isso aqui vai crescer muito. Se Deus quiser. Eu quero voltar, porque eu gosto de conversar. A gente conversou pouco, isso eu tenho certeza. Quero te agradecer demais. Obrigada. Galera, obrigado pela atenção, obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Isso vai ajudar a gente demais. Se você quiser ser entrevistado, me manda um direct aí, me manda um inbox, não dá nada. A gente vai até você. Se você quiser ser patrocinador também, a gente vai abrir a área de patrocinadores para a gente conseguir levar isso adiante, levar... Meu irmão, a gente quer o mundo, tá? Obrigado demais, obrigado, Michele, mais uma vez. Obrigada. Deus abençoe o nosso corre. Tamo junto. Valeu. Porra, valeu demais, bicho. Deu? Tu é doido? Porra. Valeu demais. Ou tem que fazer tudo de novo? Cadê? A câmera tava ligada.